O que é o tal do mercado? Será que esse tal do mercado manda nas pessoas? Será que ele só é aquele supermercado? Por que a gente ouve falar tanto de mercado? Quais são as áreas de atuação do mercado? Hoje nós vamos falar um pouquinho da questão do mercado, que embora seja uma discussão tanto complexa, e nós estamos tentando fazer isso num tempo de 10 ou 12 minutos, a gente vai trazer aqui algumas elucidações que certamente vão fazer você repensar o seu rumo ou sua atuação profissional. De uma forma simples, a gente pode dizer que o mercado é onde há uma interação entre as pessoas, entre as organizações, num processo de troca. Essa interação ela ocorre através de troca de produtos, de bens, de serviço, a fim de suprir as necessidades ou não das pessoas ou das organizações. Por exemplo, você atua dentro de uma organização. Só que, em troca da sua atuação, você recebe uma remuneração por isso. Essa remuneração faz com que você tenha condições de comprar outras coisas que, por sua vez, também passaram com seus processos de remunerações. Então, nós temos um mercado hoje complexo e você já deve ter ouvido falar nessa expressão capitalista. Quando você fala de atuação no mercado, é justamente qual é a sua participação nesse mercado. Se você é estudante, você está consumindo a educação de uma instituição, principalmente se ela for privada. Se você compra as coisas, você está atuando nesse mercado como consumidor. Então, você está consumindo as coisas, decidindo aonde você vai pegar o seu dinheiro, que é uma moeda de troca, e vai investir ou vai consumir, seja qualquer tipo de relação ou interação. Então, na medida que você, sujeito, vai existindo, você está atuando no mercado. Então, hoje não tem como você dizer, não, eu vou só viver, nascer, estou longe, não tenho atuação, não compro, não tenho poder de compra. Hoje é quase impossível na sociedade que a gente vive até esse ano de 2022. Não sabemos como será daqui para frente, mas até hoje essa ideia de não interagir no mercado não é uma realidade. Então é necessário que você desde pequeno consuma, então você é um consumidor, mesmo você ou não comprando, você acaba consumindo determinados produtos ou serviços, seja a internet, seja a comida, a interação de tudo no modo de viver. Então, quando você fala como indivíduo, então a sua atuação nesse mercado, além de ser um consumidor desde sua existência, você vai então exercer uma função profissional. É nesse sentido que foi feita essa pergunta em como o mercado funciona, quais as áreas que crescerão, como funciona esse processo de formação. Está relacionado esse pensamento e essa pergunta nesta questão do mercado enquanto sujeito que está atuando dentro do mercado no sentido profissional. Então, você cresce, precisa trabalhar para que você tenha como retorno do seu trabalho a questão financeira e você vai desenvolver uma atuação. Então, hoje, muitos alunos, eles saem do ensino médio e eles vão se profissionalizar no sentido da graduação para uma atuação específica. No entanto, cada área de formação tem suas atribuições, qualquer área. Por exemplo, eu posso me formar em cabeleireiro, certo? E aí eu posso abrir um salão, eu posso pegar esse conhecimento e prestar uma consultoria, a questão de profissional que trabalha com a imagem. Eu posso vender produtos cosméticos. Para vender produtos cosméticos eu não precisaria dessa formação, mas essa formação me agregaria. E aí eu posso atuar numa série de possibilidades. Eu posso trabalhar dentro de um salão terceirizado, eu posso montar o meu. E assim são as diversas formas de atuação. Na graduação não vai acontecer de forma diferente. Então, digamos que você fez medicina e aí você vai se especializar numa área de pediatria, por exemplo. Então, você pode atuar dentro utilizando essa formação, porque na verdade você pode atuar com muitas outras formas, mas utilizando essa formação, você poderia atuar num hospital, você pode atuar numa clínica, você pode fazer plantão, você pode abrir sua própria clínica, você pode optar por representar alguma coisa relacionada a exames, por exemplo. Você pode trabalhar em laboratórios, você pode ser professor de faculdade, você pode ser professor de residentes,
Então, a atuação no mercado, embora tenha uma formação base, ela vai se desdobrando de acordo com as habilidades, competências, necessidades, interesses de ganhos e assim por diante. A mesma coisa em todas as formações. Então, eu dei o exemplo da cabeleireira, dei o exemplo do médico, eu posso dar o exemplo de uma arquiteta, por exemplo. Você pode, como arquiteto, ser um funcionário público, um professor de faculdade, pode abrir seu escritório, pode trabalhar para um escritório, pode trabalhar para uma organização, pode mudar os rumos e trabalhar numa indústria, ser arquiteto de produtos, enfim, você tem um campo de atuação enorme. E isso é importante você pensar, porque na área do conhecimento, o campo de atuação das profissões está cada vez mais democrático, cada vez mais aberto, principalmente porque a gente está numa sociedade em transformação maluca, profissões que não existiam passam a existir, habilidades que não eram requeridas passam a ter. A gente tem, falando de amplitude, né, a gente tem hoje uma inclinação para o profissional que consegue apropriar-se da tecnologia em diferentes áreas. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é formada em administração, agora ela trabalha como executiva de engenheiros que trabalham com programação. Mas por quê? Porque ela desenvolveu habilidades e fez cursos extras dentro dessa área de programação que foi ajustada à sua capacidade administrativa de liderança para que ela execute determinada função. É muito comum para quem trabalha em empresas, por exemplo, quem não é autônomo, ser requeridos, né, ser direcionados de acordo com as habilidades e competências que vão sendo apresentadas no decorrer da atuação. Hoje existem algumas profissões que já estão entrando no mercado como não tão atraentes como antigamente por questão da tecnologia. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho da área de direito. Lá nos Estados Unidos já existem muitos softwares, aplicativos que mapeiam as decisões do juiz, mapeiam as melhores opções para que as leis sejam usadas. No caso específico, o advogado profissional só vai fazendo ali o preenchimento daquelas lacunas e todo o processo, né, dependendo da ação que o advogado vai entrar, ele já é digitado, ele já é realizado automaticamente de acordo com aquele perfil. Automaticamente, um advogado, ou nem precisa ser um advogado, mas um assistente, um técnico, consegue atender uma demanda muito maior do que um advogado. Então, a área de direito é uma das áreas que está tendenciosa aqui no Brasil a entrar nessa mesma direção, levando muitos profissionais a enfrentarem problemas na atuação. A contabilidade é uma outra tendência também, até mesmo pela simplificação dos sistemas governamentais para que haja um controle. Então, hoje, o contador, quem está se formando agora, já tem que se especializar em algumas outras coisas, como sistemas, aplicativos, questão de fronteiras. São novas habilidades para a atuação do mercado. Tecnologia é uma coisa que veio para ficar. De um jeito ou de outro, a área de tecnologia ela é enlouquecedora no sentido de atualização, na verdade. Então, ela exige uma atualização maior, por exemplo, do que a área de saúde, mesmo com toda a mudança, porque diariamente estão sendo realizadas inovações dentro da tecnologia. Dentro da tecnologia existe um mundo de trabalho, desde a análise dos dados da internet ou dos dados que são fornecidos pelas plataformas, até a questão da inteligência artificial, programação, segurança. É um outro mundo, uma área que veio para ficar e vai influenciar todas as outras áreas. Na Austrália, grande parte da medicina está sendo substituída pela medicina genética, então já existem bancos de dados genéticos que estão sendo testados, que compõem toda a história de saúde do indivíduo, e a mesma coisa, o indivíduo mesmo pode preencher o que ele está sentindo, a máquina vai fazer uma associação e vai passar por um médico generalista. Então, os médicos de especialidades específicas vão ter menor atuação em algumas situações. Fazer cirurgias, algumas cirurgias você consegue trabalhar de forma remota, então você consegue hoje, já existe isso hoje, ser operado por um grande cirurgião a quilômetros de distância, porque ele está fazendo todo o processo pelo computador. Como funciona o mercado? Não tem uma regra de como funciona o mercado. A gente precisaria de uma discussão profunda
em vários sentidos, econômicos, sociológicos, comportamentais, psicológicos, falando da questão da coletividade, para a gente trabalhar bastante esse assunto. Então, vou deixar que você comente, se for interesse seu, falar um pouco mais sobre isso, coloque aqui suas dúvidas, a gente traz para vocês essa discussão, discuta aqui, né, com a gente, né, coloque seu ponto de vista, se você tem alguma ideia do que vai acontecer no mercado, no meio dessa loucura toda, pandemia, guerra, vacina, negócio, variantes, novos vírus, coloque aqui pra gente o que você acredita que serão aí os próximos passos no mercado. Assim como esse tema apareceu, estamos à disposição, afinal de contas somos o núcleo do conhecimento. Até mais!